Vamos lá, começando então a segunda palestra aqui do nosso período da tarde. Espero que possamos manter o ritmo aí da excelência. Exatamente. E aí, pessoal, para quem não nos conhece, o Luiz vai me apresentar, porque depois eu vou contar uma historinha dele. Muitos aqui já conhecem a Maraísa, né? Mas a Maraísa Lima é uma profissional com bastante experiência. Ela já teve a oportunidade de estar à frente da comunicação de duas grandes instituições de ensino, foi editora da TV Record, é palestrante, coordenadora de diversos cursos e uma profissional brilhante aí, super competente. Ah, obrigada. E o Luiz, gente, como que eu conheci o Luiz Augusto? Antes de eu falar quem ele é, eu estava um dia numa livraria e eu estava buscando, deve ter uns 4 anos mais ou menos, eu estava buscando desenvolver a minha musculatura cognitiva, o meu conhecimento, me aprofundar um pouquinho mais em comunicação organizacional. E eu estava nessa livraria, vi 2 livros e falei, nossa, mas esses livros aqui não vieram a calhar com o momento que eu estou querendo desenvolver mais, querendo aperfeiçoar mais o meu conteúdo, e cheguei aos 2 livros do Luiz Augusto. Pela capa, me chamou muito a atenção. Um é o Comunicando com Estratégia, que é meu preferido, e o outro é A Arte de Convencer. E aí, quando eu virei assim a capa, naquela descriçãozinha onde aparece o autor, e vi a imagem de um menino. Olhei assim e falei, mas gente, esse rapaz é muito novo para ter escrito 2 livros assim, ter um currículo desse, que era gestor de banco, gestor de instituições, e enfim. E tive uma ideia, eu vi que ele era de Goiânia, tive uma ideia de mandar uma mensagem. Na época a gente usava muito o Facebook, e mandei uma mensagem para ele, elogiando o livro, agradecendo por ele ter feito aquele conteúdo muito bom, porque eu comprei, levei, li os livros, mandei uma mensagem. Ele me convidou para tomar um café. E, desde então, nós somos parceiros profissionais em diversos projetos, já demos aulas juntos, temos um curso online juntos, consultorias, e eu digo que o Luiz também é uma grande referência para mim em networking, assim como o Daniel, porque a partir desse primeiro contato, ele construiu essa ponte comigo, e a partir disso ele foi muito generoso, com muitos contatos, e é uma coisa, como o Daniel falou, que flui naturalmente. Então, Luiz é jornalista, é autor de livro, é palestrante, é professor, junto comigo, em outras instituições também, e tem uma ampla experiência na comunicação organizacional e também no jornalismo. E tem essa carinha jovem aí, mas não se enganem, tá? Só a carinha de jovem. Não é tão jovem assim. Brincadeira, viu, Luiz? Mas é uma pessoa que eu admiro muito, muito experiente, e realmente ele é jovem, porém tem muita experiência. Mas a admiração é recíproca, você sabe disso. Então, vamos começar, né? Citando aqui uma frase do ex-presidente Abraham Lincoln, que ele dizia o seguinte, que o caráter é como uma árvore e a reputação como sua sombra. A sombra é o que nós pensamos dela. A árvore é a coisa real. Ou seja, podemos dizer que a árvore seja o caráter, seja a essência da pessoa. A reputação é a imagem que ela projeta, e essa imagem ela deve ser construída constantemente. Só pegar um gancho aí da brincadeira da Maraísa no início, por exemplo, antes eu não usava barba, então já tem uma cara de adolescente, né? Um rosto jovial, e então, já tirando a barba, eu sou criança. Aparência. Mas estou com 43 anos, pessoal. Não sou tão jovem assim. Isso que o Luiz trouxe, essa frase que ele trouxe, eu lembro sempre assim, ó. Confiança, o caráter é a base de tudo que a gente for falar aqui hoje. O caráter é como se ele fosse
uma raiz de uma árvore, e essa árvore que você está vendo, né, que é essa imagem projetada, que seria a reputação, ela não existe se ela não tiver uma sustentação. Então, por mais que você projete uma imagem maravilhosa, quando você de fato tiver a oportunidade de fazer aquilo que te contrataram, de você ir trabalhar numa empresa, se essa raiz, que é o caráter, que é você, que é de fato a realidade, se ela não for firme, essa árvore ela vai cair. Essa árvore não se sustenta. Então, lembrem-se sempre, né? Essa comparação ela é maravilhosa. A imagem que você projeta é a reputação e aquilo que as pessoas percebem. Porém, o que dá sustentação para essa árvore é realmente a raiz, é ali o tronco, enfim, o que a árvore é. Se ela é saudável, então a sua imagem também ela vai se concretizar de forma saudável quando você estiver de frente com a hora da verdade, que é a hora que alguém te contrata e você consegue honrar aquilo para que foi contratado. E aí a gente traz a diferença, então, de forma ainda mais palpável, de forma ainda mais clara, entre reputação e caráter. A reputação, então, é essa expressão externa do caráter. Eu costumo também chamar, quando eu dou aula, que essa reputação é uma credibilidade. É aquilo que as pessoas conseguem enxergar de você. Quem não consegue demonstrar essa credibilidade acaba sendo um mistério. Sabe aquele profissional que entra mudo, sai calado? Aquele que não posta nada de si, aquele que não consegue projetar uma imagem sua positiva e que isso possa, de fato, ter uma congruência no mercado? Esse profissional, eu espero que não seja você, se for também, nós vamos dar alguns caminhos aqui. Esse profissional é aquele mistério, aquele que ninguém sabe dar uma opinião sobre ele, ninguém sabe recomendar. Já o caráter, o Luiz vai falar um pouquinho para vocês aí. O caráter é realmente o que você é. Então, o caráter é a essência. Quem realmente você é. Às vezes, assim, eu penso ter uma imagem, a outra pessoa me enxerga de uma maneira diferente e pode ser que eu seja totalmente diferente daquilo que eu penso e as pessoas me enxergam. Mas o caráter não. O caráter é a essência e não dá para fugir. Eu lembro que, recentemente, eu tive uma frustração numa parceria de negócio, e aí eu comentei com um amigo meu, eu falei, olha, mas aquele cara com uma boa reputação, eu tinha uma boa imagem dele. E aí, estava no negócio, aí fez que não estava combinado, enfim. Aí ele bateu no meu ombro e falou assim, você é a 10ª pessoa que me fala isso. Esse exemplo, né, que o Luiz falou, olha, eu tinha uma expectativa com um profissional que tinha uma imagem muito positiva e que ao fazer um negócio com aquela pessoa, houve uma quebra de expectativa. Isso acontece por quê? Porque a base do caráter, ela é, como a Poliana trabalhou hoje cedo, ela é intencional. Então, o desenvolver o caráter, muitas vezes depende de nós, depende de você ter uma intenção positiva, depende de você cumprir com aquilo que você prometeu. Então, assim, se você falar para uma pessoa, olha, eu vou te entregar esse resultado, está aqui no nosso contrato. Se você fez esse compromisso e, por algum motivo, você não entregou, isso vai comprometer a sua reputação, porque a reputação ela está calcada sobre o caráter é a base. Então, quando o Luiz trouxe esse exemplo, que ele falou, eu tive uma decepção com essa pessoa, foi porque certamente eles combinaram algo e a pessoa não cumpriu com aquilo que eles combinaram. Então, pensem sempre sobre isso. Caráter, ele pode ser alterado? Sim, ele pode ser modificado, mas desde que a pessoa ela faça um esforço, ela tenha intenção de ser ético, de desenvolver as suas competências, de entregar resultados e de cumprir com aquilo que ela
promete. Então, sempre pensem nessa relação. Isso aqui é algo um pouco mais profundo? Sim, mas você precisa deliberadamente, a palavrinha grande, que quer dizer o seguinte: eu tenho que ter a intenção de ter um caráter positivo, de desenvolver questões morais e éticas, de me capacitar e de entregar resultado. Porque pensa comigo, pensa um profissional que você conhece aí, que é uma excelente pessoa, é uma fofurinha de gente. Porém, se você deixar uma tarefa na mão dessa pessoa, ela não consegue entregar. Então, pode ser que ela não consiga entregar, não é porque ela é uma pessoa de má índole, é uma pessoa que não tem ética, que não tem caráter, enfim, mas porque falta competência, falta habilidade. Então, se você é um profissional jovem ainda, lembra aquele primeiro caso que eu falei? Nossa, o caso do meu estagiário. Se você pensar que não tem a experiência necessária, você vai trabalhando. O Christian Mar até disse isso, um tijolinho depois do outro. O problema que você não pode ter, principalmente nessa era em que nós vivemos, era da transparência, era do compartilhamento, era das redes sociais, é ter questões de caráter falho. Então, se você não tem ainda a habilidade, você vai desenvolver. Agora, por questões morais e éticas, pessoal, aí isso realmente mancha a reputação da pessoa e fica muito difícil depois você conquistar novamente uma posição, uma imagem positiva ou ter uma reputação interessante. E aí, só para a gente seguir aqui, enquanto o Luiz Augusto volta, para a gente fechar essas definições, a reputação é aquela crença qualitativa, subjetiva, que uma pessoa tem a respeito de uma marca, de outra pessoa, de uma empresa, de um produto, de um serviço. E observem, pessoal, é subjetiva. Então, essa crença eu preciso, de certa forma, também projetar por meio das minhas ações, por meio das minhas palavras, daquilo. Ah, a Camila falou que está com a câmera desligada. Ok, Camila, fique conosco. Então, pessoal, essa imagem, essa crença qualitativa subjetiva é algo que nós devemos nos preocupar sempre. Se eu assumir um compromisso, então eu vou honrar esse compromisso. Se eu compartilho determinada visão, determinado posicionamento nas redes sociais, isso é cada dia mais delicado. Então, eu tenho que pensar, eu consigo sustentar isso? E eu quero dar um exemplo aqui para vocês, assim como o Luiz trouxe esse exemplo anterior. Eu não vou dizer, até porque eu não tenho a clareza do profissional exatamente, mas me aconteceu um tempo atrás de eu seguir um palestrante, gostar das ideias dele, ali sempre consumindo conteúdo. E aí, gente, vocês sabem que nessas postagens de perfis que tem muito seguidor, um exemplo, o Mais Goiás, aqui em Goiânia, Folha de São Paulo, enfim, esses perfis principalmente de notícia, que acaba virando um palco para brigas ali, ofensas, de certa forma, uma terra sem lei. As pessoas entram, elas, por essa sensação ingênua de anonimato, elas dão algumas opiniões e muitas vezes se colocam muito mal nesse tipo de situação. E eu entrei um dia num post, que eu não vou lembrar também qual que era, mas me marcou o que eu senti a respeito dessa pessoa. E eu vi um posicionamento desse cara, desse palestrante, que eu, na hora, eu olhei assim e falei, não condiz com a mesma pessoa que eu sigo, que é equilibrada, que dá conselho para os outros, que, enfim, que era uma referência, de certa forma, ali naquela área, e eu imediatamente parei de seguir essa pessoa. Até porque vocês vão observar que quando vocês entram no perfil, ali, né, desses perfis grandes, você vai ver justamente
os comentários, as interações das pessoas que você segue. Então, tomem muito cuidado ao ficarem batendo boca na internet, ao ficarem um comentando em cima do outro, às vezes você não tem a consciência de que é um hater. O que é um hater? É aquele seguidor que dissemina o ódio, aquela pessoa que, se você tivesse cara a cara com ela, ela não teria coragem de ter aquele posicionamento. Ou teria, não é esse o caso. Mas o que eu indico e que eu falo, olha, tenham consciência, não sejam ingênuos a ponto de pensar que as outras pessoas, às vezes um recrutador, às vezes alguém que você quer fazer uma parceria, não está te observando nesses ambientes em que existe uma falsa sensação de anonimato, porque hoje nada é anônimo. Tudo que você faz gera uma pista. Então, queria deixar essa reflexão, que sim, eu observo os comentários, eu vejo o que as pessoas da minha rede muitas vezes estão falando, estão se posicionando. Graças a Deus que eu vi poucas vezes algo tão grotesco quanto que eu comentei com vocês. Pensa aí, recentemente, quando você foi comprar algo que você não conhecia, talvez você foi comprar um curso, talvez você foi comprar um produto, um sapato, uma roupa, qualquer coisa que seja. Você foi pesquisar ali as avaliações, foi ver a página daquele produto e ver o que as outras pessoas estavam dizendo. Isso, a gente trabalha isso no livro Armas da Persuasão, por exemplo, do Robert Cialdini, que ele fala das provas sociais. Por que funciona? Porque quando eu tenho uma dúvida e eu vejo outras pessoas fazendo recomendação, reclamação, avaliação, eu identifico que aquele produto ou pode ser bom, ou pode ser ruim, ou pode ainda não ter uma reputação ali online. E aí, as pesquisas mostram, eu até deixei a referência aqui, é um site em inglês, mas é muito bacana, mostram que 91% dos consumidores confiam nas avaliações e recomendações online. Eu, por exemplo, quando eu quero comprar algo que eu nunca vi, que eu não conheço, que eu acho que eu preciso, mas eu não sei se aquele produto é bom, porque talvez seja de uma marca desconhecida, eu vou lá nas avaliações. Outra coisa, 65% dos usuários na internet usam a pesquisa online. Ou seja, essa pesquisa é uma fonte de informação confiável. Então, essas pessoas tomam decisões de compra, né? E 86% dos consumidores usam a internet justamente para decidir se vai comprar ou não. Eu e o Luiz, a gente estava até comentando sobre isso. Às vezes eu estou dentro de uma livraria, no shopping, e aí eu vejo um livro, o que eu faço? Pesquiso online para saber se aquele livro é bom, se o preço é melhor em outro lugar. Ou seja, nós precisamos ficar muito atentos com o que as pessoas acham da gente nos meios digitais. Esse aqui é o caso de um parlamentar americano, lá do Congresso americano, já tem um tempo, mas se você pesquisar o nome dele, é Weiner. Ficou até conhecido como caso Weinergate, fazendo um paralelo aí no histórico caso Watergate, lá do presidente Richard Nixon. Esse cara, ele cometeu um deslize no Twitter. Ele achou que estava mandando uma mensagem, um tanto quanto íntima, para alguém, mas ele estava, na verdade, compartilhando essa mensagem no Twitter. O que aconteceu? Ele perdeu o mandato, abriu uma investigação e foi a público que ele tinha um relacionamento com cerca de 6 mulheres usando o Twitter. Então, o que aconteceu? Por uma questão de caráter, um desvio de caráter, houve uma mancha na reputação desse ex-político, né, ex-senador americano, e isso, gente, é irreversível nesse caso. Vamos lá, você pesquisa o nome dele, é o que você acha hoje, é isso. É Bill Clinton, que teve também um relacionamento amoroso com a estagiária, né? O caso ficou
famoso. Pode ser que hoje as pessoas não falem tanto disso, mas a época foi um escândalo. Então, N casos, nós temos aí Gabriela Pugliese, nós temos o caso da Bel Pesce também, a gente até estava falando sobre isso no fim de semana. A mancha, a reputação, ela pode até um dia ser minimizada, mas o impacto, ele gera questões emocionais, financeiras, ou seja, você pode monetizar ou perder dinheiro pela sua reputação. E aí, pontos importantes que a gente vai discutir aqui hoje. Primeiro, congruência. O que é isso? Aquilo que você diz é aquilo que você realmente faz? Um exemplo também que a gente pode ver. Imagina um profissional que dá dicas de comportamento para melhorar as relações familiares, que dá dicas de como manter um bom relacionamento com a família, de como se relacionar com o seu cônjuge, de como criar os filhos, e essa pessoa se envolve num escândalo por maus tratos domésticos. A carreira dessa pessoa, ela não existe, ela acaba. Por quê? Porque aquilo que ela projeta, aquilo que ela diz, aquilo que ela tem intenção em construir não condiz com a realidade. Então, essa marca pessoal não é necessariamente o que você diz. É também, mas não é só isso. É o que as pessoas enxergam de você. Então, se você tem um Instagram que não tem um propósito, que não tem deliberadamente uma linha editorial, falo muito com os meus alunos sobre isso. O que é uma linha editorial? Quais são as minhas causas? O que eu defendo? O que eu prefiro colocar ali para os meus seguidores? O que eu faço uma curadoria? Quais conteúdos eu indico? Quais pessoas eu compartilho? Então, eu tenho que pensar nisso, nessa linha, até onde começa e onde termina os assuntos que eu falo, os assuntos que eu, de certa forma, domino, porque também não se constrói do dia para a noite uma credibilidade, uma reputação. Então, com isso, a gente já migra para o próximo tópico, que a reputação ela não tem a ver somente com competências técnicas ou experiências. É preciso você justamente construir essa imagem para você se destacar. Lá no início, até na palestra do professor Cárbio, eu falei daqueles 3 profissionais. Então, às vezes, tem aquele profissional que tem um currículo extenso, que tem muita experiência, mas que ninguém sabe, de fato, o que ele fez na carreira. Então, pessoal, o segredo aqui é a congruência, é o equilíbrio. Eu tenho que projetar uma imagem positiva, as pessoas precisam enxergar essa imagem positiva e depende de mim, do que eu tenho feito para que eu seja visto como alguém que tem uma reputação ok. E também eu preciso equilibrar essa experiência que eu tenho. Ah, mas e se eu não tenho experiência? Eu vou falar disso também. Eu sei que tem muitos estudantes aqui com a gente e o caminho não está perdido, tá? Todo mundo começa de algum lugar. Eu sempre falo isso, às vezes nas mentorias, às vezes em aula, porque às vezes existe uma ansiedade muito grande em ter resultados. Sobretudo, como o professor Cárbio falou, em função das gerações mais novas. Poxa, mas eu preciso construir. Para construir, eu preciso de fato fazer. Porque eu não construo uma casa sem começar a colocar um tijolinho em cima do outro, conforme o Christian Mar até colocou. Só que eu preciso projetar também essa imagem de que algo está sendo construído. Então, vamos ao passo a passo. E aí, o personal branding, o que é? É você gerir a sua marca, é você ter cuidado com essa marca. Acho até interessante, acho que o Cárbio falou assim, olha, você tem uma carreira, você vai dar para o seu filho gerir? Você vai dar para uma pessoa que você ama gerir porque você ama? Não, peraí. A sua carreira é sua. Então, a responsabilidade de fazer essa gestão, de pensar no impacto dela, também é seu.
essa gestão dessa marca, ela vai depender do público que você quer atingir. E por isso ela deve ser muito construída com clareza. Essa semana no LinkedIn, um profissional que a gente convive aí muito em cursos, palestras, ele mencionou numa publicação minha, ele falou assim: como é bom ver a sua publicação, porque eu estava falando em como se posicionar para nichos. Você vai ver lá no meu LinkedIn, quem quiser me adicionar, que eu me posiciono como coordenadora de pós-graduação, palestrante, especialista em marketing educacional. Então, você sempre vai me ver envolvido com curso, organização de evento, assistindo palestras, tá? E compartilhando isso com as pessoas. Então, eu preciso nichar. Qual que é o meu nicho? Qual que é o meu público? E eu preciso transmitir imagens coerentes para esse público, que sejam realidade. Outra coisa que eu preciso pensar: postura, valores. Qual que é o meu posicionamento? E sobre valores, eu fiz uma brincadeirinha, que essa brincadeira ela viralizou e muita gente compartilhou. Quando você fala de Maraísa, qual Maraísa? E aí eu escrevi lá, muita gente fez isso também, no meu stories. As coisas que mais apareceram. Ah, é aquela professora. Ah, é aquela pessoa de Moçambique, que é a minha cidade natal. Ah, é a filha da Sonilda e do Ademar. Ah, é aquela minha amiga assim, assim. Ou seja, eu peguei, fiquei muito feliz porque eu vi valores meus que as pessoas percebem. Conhecimento. A Poliana muito bem falou, né, na primeira palestra, amor ao aprendizado é uma das minhas maiores forças. Família, os meus pais, que são referência para mim, a minha cidade, os cursos que eu coordeno. Então, quando as pessoas te dão esse feedback, você sabe que a sua imagem é positiva. E uma dica para quem está no início da carreira. Lá em 2016, quando eu saí de uma grande empresa e fui empreender, eu fiz um portfólio, tenho até hoje esse portfólio. Chamei os meus pais, que são pessoas mais simples, para eles terem um entendimento do que eu fazia. Pai e mãe, agora eu vou trabalhar como consultora, como professora. O que eu vou fazer? Isso, isso e isso. O portfólio, gente, eu fiz para eles. Eu não fiz para divulgar no mercado. Depois eu divulguei, mas eu fiz para eles. Por quê? Porque foi muito difícil para os meus pais eu deixar uma carreira. Antes eu trabalhava na Record. E eles, nossa, mas como é que você vai sair da Record? É uma empresa nacional, mas eu queria mais. Saí da Record depois de 6 anos. Fiquei nessa outra empresa 4 anos. Era um encargo muito bom, era um lugar muito bom. Nossa, mas como é que você vai sair? Então, eu quis explicar para os meus pais qual era o meu movimento de carreira, qual era a minha transição de carreira. Se as pessoas da sua casa não sabem o que você faz, meu amigo, pode começar a repensar aí o seu branding pessoal, porque alguma coisa está errada. Luiz, você consegue voltar Voltei? já? Voltei? Como é que Voltou, tá estamos? aqui. Opa, tô aqui. E a voz tá boa? Saindo? Tô ouvindo. Acho que o pessoal também. Tá ouvindo. Só para complementar, pessoal, porque a gestão da sua marca é de acordo com o público-alvo, quem você quer atingir. Não necessariamente tem que ser boa, mas tem que ter um objetivo específico. Por exemplo, Maraísa falou um pouco da carreira dela, vou citar a minha também como escritor para exemplificar. Eu tenho um livro que eu publiquei recentemente, se chama Balaio de Gato, Contos e Crônicas. Mas esse livro está pronto desde 1999. Só que eu não lancei ele. Por quê? Porque eu tinha estava muito claro na minha vida, porque eu comecei como jornalista da Gazeta Mercantil, um jornal mais de economia, voltado para o mercado, né?
enfim, dava dicas de economia, eu queria buscar assessoria de comunicação. E para ser um profissional reconhecido na comunicação empresarial, na comunicação corporativa, eu tinha que lançar, primeiramente, livros de temas da área da comunicação. Foi logo no início que a professora Maraísa disse, eu conheci ele porque eu vi livros da área da comunicação e fiz o primeiro contato. Ou seja, eu estabeleci primeiro esse caminho. Só agora que eu lancei como uma forma assim de prazer pessoal, enfim, etc. e tal. Mas só depois de consolidar essa imagem de comunicador, entendeu? Perfeito, entendemos. E aí, gente, como é que vocês podem começar? Primeiro, cuidando da sua comunicação. Sua comunicação, ela vai mostrar aquilo que você fez, o que você faz, o que você quer fazer, vai mostrar as suas habilidades, as suas competências, então toma muito cuidado com a sua comunicação. Por quê? Porque essa comunicação, se for mal feita, ela pode queimar a sua imagem profissional. Porque uma palavra, ela não volta atrás, né? Quem de nós nunca, numa reunião de amigos, em algum lugar, falou algo que não devia, depois coçou a cabeça e se a gente remendar, às vezes fica pior, né? Então, assim, falou, passa a régua. Mas temos que ter cuidado redobrado sobre o que dissemos, sobre o que postamos nas redes sociais. Então, se você trabalha com marketing político, com avaliações sobre o cenário político, óbvio que você vai falar sobre política. Mas se não é a sua área, será que vale a pena você bater boca nas redes sociais, defendendo A ou B, enfim, criando inimizade e mostrando uma pessoa, às vezes, assim, agressiva, que não é aberta ao diálogo? Enfim, não vale a pena. Mesma coisa com religião, futebol. Então, é preciso se comunicar com sabedoria. E aí tem algumas dicas também de frases. Por exemplo, você está no mercado de trabalho, está numa empresa, ou está empreendendo e fala, eu não ganho para isso. Qual é a mensagem que você está transmitindo às pessoas? Que você não tem tanto compromisso assim, que você não tem um nível de profissionalismo que a outra pessoa imaginava que você tinha. Outra frase para não se usar, pessoal, sempre foi assim, e você não mudará as coisas. Mostra o quê? Que você é arredio a novidades, que você não gosta de desafios. Então, assim, nem todas as mensagens são ditas por meio de palavras. Às vezes você diz uma coisa, mas está subentendido outra coisa. Por exemplo, eu tenho razão. Para que ter razão? Muda o foco do ângulo. Não importa quem tem razão. Importa que há um problema que precisa ser solucionado. Então, a postura, tanto no offline quanto no online, também transmitem mensagem e ajuda a aprimorar a sua reputação. E aí, falando em reputação, afinal, qual que é a sua reputação? E aí nós trouxemos essa fórmula, claro que ela não é uma fórmula estanque, mas já é uma referência para vocês pensarem, sobretudo refletirem. Essa fórmula é do Alexandre Prats, eu tive a oportunidade de participar de alguns eventos, algumas palestras com ele, e nós achamos assertiva trazer essa fórmula. O que é? A sua reputação, ela é igual o tempo de carreira, mais os resultados alcançados, conquistados, mais a experiência adquirida, mais o investimento em você, vezes a sua imagem pessoal. Me deu um bolo na cabeça, me deu um nó. E se eu sou aquele profissional número 1 que não tem experiência nenhuma? Ou, como a Luciana falou, se eu sou uma profissional que eu estou começando agora? A nossa dica, a gente até nem vai falar de números, de quanto que vale tal coisa, mas a nossa dica é você sempre equilibrar. Então, se você é um profissional que tem muito tempo de carreira, tem muito resultado, vamos ver qual que é a sua imagem. Será que você tem que calibrar mais a sua imagem? Ou será que você tem que tomar cuidado para não se vender demais e não vender de uma forma arrogante? Tem esse lado também, né, Luiz?
Exatamente. E, Porque, por outro lado, até pegando o pode gancho, continuar. só abrindo um parênteses, tem gente que imagina que se melhorando a reputação ou trabalhando marketing pessoal que seja, é dizer e ostentar dos seus currículos, das suas viagens internacionais, dos seus ganhos financeiros. Não é isso, pessoal. Reputação é construído com, primeiro, caráter, que é a base, que é a raiz, trabalhado com a postura profissional que você vive e mostra no mundo offline e online. Enfim, há uma certa referências que a gente precisa seguir, a gente precisa trabalhar e não confundir com ostentação, né? Exatamente. E aí, para o profissional, que muitos aqui são, né, que são estudantes, estão concluindo agora. Se você não tem esse tempo de carreira, faça trabalhos voluntários. Eu vou dizer para vocês, como diria, a gente fala aqui, mostra o que motivou. Quando eu fui para aquela vaga de emprego, que a Poliana Landim, que foi a nossa primeira palestrante, era gerente de RH, o que eu levei para ela como alguém que tinha um certo conhecimento da vaga, que era assessoria de imprensa? Eu, no meu TCC, eu criei um projeto experimental de assessoria de imprensa para um evento lá da UFG, da Universidade Federal de Goiás, que na época chamava Agro Centro-Oeste. Era um evento grande para o agronegócio. E aquilo eu desenvolvi para uma associação de produtores de alimentos orgânicos. Eu passei 1 ano, 2 anos lá dentro com trabalho voluntário. Então, o que eu sabia de assessoria de imprensa era aquele meu trabalho. E esse meu trabalho da assessoria de imprensa, a minha principal referência bibliográfica foi um cara chamado Jorge Duarte. Então, eu li o livro dele de trás para frente para trás, e todo o meu TCC foi com essa base. Um dia, nesse lugar que eu fui trabalhar, estava com um grande desafio profissional, eu pesquisei o contato do Jorge Duarte na internet e entrei em contato com ele falando: Jorge, olha, eu usei muito seu livro, você é uma referência para mim e tal, gostaria de conversar com você. Eu fiz uma abordagem que de fato chamou a atenção dele, porque um TCC inteiro com o livro dele. Falei desse TCC, resultado desse contato, né? Que eu imagino que, assim, eu não tinha tanto conhecimento sobre networking, não tinha experiência, mas eu usei mais ou menos o bom senso. O Jorge respondeu esse e-mail, falou que a gente poderia conversar por telefone. Hoje, ele é um professor dos cursos que eu ministro. Então, você tem que construir, conforme o Daniel falou. Planta, semeia, né? Depois você cultiva, depois você vai colhendo. Então, quem não tem experiência, faz trabalho voluntário. Conhece alguém que você pode ajudar profissionalmente? Faça isso para você adquirir essa experiência. Eu também me lembrei que eu trabalhei 30 dias gratuitamente, viu, Moraes? Ouvindo a sua história e me lembrando aqui, porque eu fiz esse compromisso de ter experiência. Então, eu me propus, falei, não quero ter salário, não. É um investimento no aprendizado. E é estar disposto a aprender coisas novas e também conhecimento, a gente tem que pagar para a gente ter conhecimento, né? Tem muita gente que quer receber para ter conhecimento. Então, calma lá. A sua carreira, é você que é o líder de si mesmo. Então, busca o que é melhor. Trabalho voluntário, trabalhar de graça, contribuir, etc. e tal. E agora, depois de tudo, queremos saber quem é você. Acho que nós estamos caminhando para o final. Queremos que vocês levem essa reflexão e reflitam. Quem são vocês? Se realmente a imagem que vocês estão transmitindo é que vocês realmente gostariam de ser absorvida pelas pessoas. Se o seu posicionamento nas redes sociais é um posicionamento profissional, que agrega valor à sua imagem. Então, acho que é um momento da gente fazer essa reflexão, cada um de vocês, e procurar caminhos aí para melhor
uma melhor reputação. E lembre-se, a boa comunicação, tanto no mundo offline quanto online, é fundamental nessa construção da boa reputação. Exatamente. E, para a gente também encerrar, façam uma investigação digital do seu nome. Joga lá no Google e vê o que você vai achar. Se você não gostar disso, você tem que começar já logo a trabalhar isso, a produzir conteúdo, se posicionar melhor e ter uma gestão estratégica da sua marca pessoal e, consequentemente, da sua reputação nesse ambiente digital. E assim a gente encerra a nossa palestra, agradecendo vocês. Como nos encontrar nas redes sociais? Quem ainda não nos segue, nos sigam. Isso aqui é o nosso Instagram, mas nós também estamos no LinkedIn para trocar essas experiências profissionais.